Hoje vamos mergulhar fundo numa narrativa realmente poderosa, Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. E olha, esta não é apenas a história de como um homem se tornou São Lucas, não. É muito mais. É a jornada épica de um cético, um homem totalmente dedicado à ciência, que acaba encontrando uma fé que ele jamais imaginou ser possível. A própria autora Taylor Caldwell já nos dá a chave para entender essa obra. Ela não a vê como a história de uma figura histórica isolada, mas sim como uma jornada universal. É sobre aquela busca por significado que em algum momento todos nós enfrentamos. É sobre encontrar, no fim das contas, uma luz no meio da escuridão. Bem, a nossa história começa com o protagonista, Lucano, um jovem médico grego de uma inteligência brilhante. Mas o que realmente o move, o que o impulsiona, não é bem a compaixão. É algo bem diferente. É uma raiva. Uma raiva profunda, visceral. Uma raiva contra os deuses. Para entender o Lucano, a gente precisa primeiro entender o mundo na cabeça dele. Ele olhava para a realidade e via deuses cruéis. E o sofrimento humano era para ele a prova máxima dessa injustiça. Então a ciência, a medicina, isso não era só uma profissão. Era a única resposta lógica, a sua arma suprema, numa espécie de rebelião silenciosa contra essa indiferença divina que ele sentia. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo. Pensa só na audácia dessa declaração. Não se trata de curar por altruísmo, por bondade. Para o jovem Lucano, cada vida salva era um ato de desafio. Era uma vitória pessoal contra esse Deus desconhecido que, na visão dele, simplesmente permitia a dor. A medicina dele era literalmente uma vingança. Então, para resumir, a medicina para ele era isso, era guerra. Cada paciente era um campo de batalha e cada cura uma pequena vitória na sua guerra particular contra um cosmo que ele enxergava como indiferente e até malicioso. Movido por essa fúria e por essa sede de conhecimento, o que o Lucano faz? Ele parte para o coração intelectual do mundo antigo, a lendária cidade de Alexandria. Ele vai para lá para afiar suas armas, sabe, para se tornar o melhor médico possível. E Alexandria, que lugar! A quantidade de conhecimento disponível ali era uma coisa absurda, tinha de tudo: medicina, filosofia, leis, astronomia, além da maior biblioteca do mundo. Ele mergulha de cabeça nesse universo de lógica e ciência. Era um ambiente perfeito para um homem que acreditava que a razão podia sim resolver absolutamente tudo. Só que, aí vem o choque de realidade. Porque uma coisa é a teoria, nos livros, outra, bem diferente, é a prática, lá nos hospitais. E ali ele dá de cara todos os dias com os limites brutais do conhecimento humano. Afinal, nenhuma filosofia consegue estancar uma hemorragia. E lógica nenhuma consegue consolar alguém que está morrendo. A guerra de Lucano começa a apresentar suas primeiras rachaduras. E é aí que vem a crise, o ponto de virada. Aquele momento em que o alicerce da vida dele, aquela fé inabalável que ele tinha na razão e na medicina, é simplesmente destruído. Lucano se depara com uma perda terrível. A mulher que ele ama, Rúbria, é diagnosticada com o que chamavam de doença branca, provavelmente um tipo de câncer ou leucemia. E ele, o médico genial, o rebelde que declarou guerra à morte, ele não pode fazer nada, absolutamente nada. Toda a sua ciência, sua grande arma, falha de forma espetacular. E o universo dele desaba. Após essa derrota, Lucano é consumido por este sentimento: inanidade. É a sensação de que tudo é inútil, fútil, vazio, insignificante. Ele pensa: se a minha razão não consegue vencer a morte, se a medicina tem limites, então qual é o sentido de tudo isso? E ele chega à terrível conclusão de que a vida, em si, não tem propósito. E este questionamento dele é um grito de desespero para os céus. Não é mais aquele desafio calculado do jovem médico. Agora é a dor pura de um homem quebrado. Ele não está mais em guerra. Ele está simplesmente perdido, gritando para um silêncio que ele não aguenta mais. Mas é justamente aí, no fundo do poço, que algo novo começa a surgir. Não é uma resposta lógica, uma fórmula que ele descobre. São sussurros. Histórias que ele começa a ouvir sobre um tipo diferente de poder, um poder que vai muito além da ciência e da razão que ele tanto prezava. Essa mudança de perspectiva vem em pedaços. Primeiro, um professor conta a história de um menino super sábio que impressionou a todos no templo.
Depois, ele ouve de um centurião romano sobre uma cura milagrosa. Impossível. E, por fim, o próprio servo dele, Ramo, um homem de muita fé, parte em busca desse tal curador. Cada história é como uma semente plantada na sua mente cética. E aí se instala um conflito interno gigantesco. De um lado está a lógica do médico, que ele viveu a vida inteira. A doença é um inimigo, o poder está no conhecimento, a morte é o fracasso. Mas do outro lado surge essa lógica da fé, que vira tudo de cabeça para baixo. O mais chocante para ele é que a morte talvez não seja o fim. A guerra que antes era contra os deuses, agora acontece dentro dele. Lucano, sendo o cientista e o cético que é, não consegue simplesmente aceitar. Ele precisa investigar. Ele não pode mais ignorar esses relatos. E a sua busca por respostas o leva a procurar a fonte primária, a única pessoa que pode contar a verdade por trás de todos esses sussurros. E a sua busca o leva até uma mulher, Maria, a mãe do homem de quem toda a Judéia estava falando. É importante entender isso. Ele não vai até ela como um peregrino, um crente. Ele vai como um investigador, um cronista que quer os fatos. Ele quer ouvir a história da boca de quem viveu tudo, desde o início. E ali, ouvindo as palavras de Maria, a história toda começa a se desenrolar para ele. Mas não como um mito, uma lenda. Ele ouve como um testemunho humano, pessoal. Ela conta sobre a anunciação, a infância, a missão, e cada palavra que ela diz parece arrancar uma camada do cinismo de Lucano. Ele está ouvindo uma mãe falar do seu filho. E aqui, a transformação se completa. As palavras do próprio Lucano para Maria revelam tudo. O rebelde arrogante sumiu. No lugar dele, agora tem um escriba, humilde, maravilhado, se sentindo um privilegiado por ter ouvido aquela história. Ele não está mais lutando contra Deus. Ele está se rendendo a uma história muito, muito maior do que ele. E assim, a gente chega à conclusão da sua jornada. Lucano encontrou sim uma resposta. Só que não era a resposta que ele procurava lá no começo. Ele descobriu o seu verdadeiro propósito. O verdadeiro elixir, a verdadeira cura que ele tinha para oferecer ao mundo. Este é o ponto crucial, a grande ironia da vida dele. Lucano, o médico, declarou guerra à morte. E perdeu. Mas Lucano, o cronista, o contador de histórias, ao registrar o que ouviu, encontrou uma maneira de oferecer uma vida que transcende a morte física. Sua vocação mudou da cura do corpo para a cura da alma. E esta é a metáfora perfeita para sua transformação. A ferramenta de sua rebelião, o bisturi, é trocada pela ferramenta de seu testemunho, a pena. E o remédio que ele busca oferecer ao mundo não é mais uma mistura química, mas uma história de esperança, o evangelho que ele vai escrever. E terminamos com a pergunta que fica no centro desta história magnífica. Para Lucano foi o confronto com os limites da razão, a dor da perda e principalmente a abertura para ouvir uma história que sua mente não podia explicar, mas que seu coração não podia mais negar. Uma jornada do intelecto para a alma. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.